Fala galera, vamos estar hoje aqui gravando nossa primeira videoaula, falando hoje sobre a teoria cinética dos gases, os gases ideais ou gases perfeitos, como são chamados. Esse tema ele pode ser trabalhado tanto na disciplina de química como na disciplina de física, Nós vamos trabalhar ele especificamente hoje para a disciplina de física. Então, para a gente entender melhor como é que acontece essas transformações gasosas, nós vamos entender umas regrinhas básicas, certo? O choque entre essas moléculas de gases, eles são perfeitos, eles são perfeitamente elásticos, ou seja, quando acontece o choque entre as moléculas, não existe perda de energia cinética entre elas, elas continuam se batendo, se chocando com a mesma velocidade. Também é um sistema livre de forças, ou seja, as moléculas estão em equilíbrio dinâmico. E essa pressão que acontece no gás, ele é resultante das colisões entre essas moléculas nas paredes do recipiente, certo? Dando continuidade aqui, essas moléculas elas estão em contínuo movimento, elas se chocam e não param. Então nós podemos dizer também que essas moléculas elas se chocam em todas as direções dentro do recipiente, em todos os sentidos. É um sistema livre de forças, que não existe nem força de atração, nem força de atrito, nem força gravitacional, tá? Além disso, nós vamos também desprezar o tamanho dessas partículas, o tamanho dessas moléculas, certo? Para a gente entender, como é que acontece essas transformações gasosas, nós temos que falar de 3 fatores primordiais para que isso aconteça. São eles: o volume, a temperatura e pressão, tá? Só chamando a atenção um detalhe importante, que quando formos trabalhar com as fórmulas, temperatura tem que estar na escala Kelvin, Para quem não lembra, tá aqui a fórmula, e para a gente fazer a transformação, de Celsius para Kelvin. Lembrando de novo, a temperatura tem que estar em Kelvin, não se esqueça disso, certo? Então, os principais fatores são volume, temperatura e pressão, tá? A primeira transformação que a gente vai aprender é a transformação isotérmica, que também é chamada da lei de Boyle, A lei de Boyle diz isotérmica porque iso é a mesma e térmica é temperatura, ou seja, a temperatura ela é constante, ela não varia. E nós temos então volume e pressão, que nesse caso eles vão ser inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a pressão diminui e vice-versa, certo? Nós temos aqui um gráfico que mostra bem como é essa relação de pressão e volume na lei de Boyle, tá? Em a temperatura constante, quanto maior for a pressão, menor será o volume ocupado pela massa gasosa. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando algumas simulações que vocês vão entender melhor. E aí nós temos a fórmula que define bem essa transformação, a lei de Boyle, que é a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, Se as grandezas estão se multiplicando, isso significa que elas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui, Vamos dar mais uma ênfase aqui nos gráficos. Então, aqui nós temos a relação da pressão com o volume, Você vê que quando você pegar um gráfico que a setinha estiver para baixo, isso quer dizer que, nesse caso, o volume está aumentando, Se o volume está aumentando, ele está se expandindo. Isso vai ser uma expansão isotérmica. Já se você tem o contrário, tem um gráfico onde a setinha está para cima, significa que no caso agora, isso vai ser uma compressão, tá? Então veja bem essa diferença entre expansão e compressão. Aqui na expansão, se o volume aumenta, a pressão diminui. Nesse caso, se a pressão aumenta, o volume diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós temos a expansão e aqui nós temos a compressão.
Passando agora para a lei de Charles e Gay-Lussac, que também é chamada de transformação isobárica. Por que isobárica? Iso significa mesma, né? E bárica é pressão. Então isso significa dizer que agora nós temos que a pressão ela é constante, ou seja, ela não varia. Nós vamos trabalhar apenas com volume e temperatura, que nesse caso serão grandezas diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. São diretamente proporcionais, né? Então, lembrando aqui nessa definição, nós poderíamos recapitular a definição de temperatura, né? É relacionada ao grau de agitação térmica das moléculas de um corpo, né? Quanto mais essas moléculas se agitam, mais a temperatura aumenta, tá? Então aqui nós temos um gráfico que mostra bem, né, o aumento da temperatura relacionado ao volume e com a fórmula onde as grandezas são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. Essa é a fórmula que representa essa transformação. Então vamos para o gráfico, né? O gráfico agora, novamente, se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Se o volume aumenta, a gente chama de expansão, né? Se a setinha agora vem para baixo, significa dizer que esse volume ele está diminuindo, a temperatura também está diminuindo. Então isso é uma compressão, simples assim. Passando à frente, nós temos a lei de Charles, né? É a transformação, é chamada basicamente, né, nos livros didáticos como isocórica, né? Mas também pode ser chamada de isovolumétrica ou isométrica, tá? Essa transformação, nesse caso, se é isovolumétrica, né, nesse caso é o volume quem é constante. Nesse caso o volume não muda. Nós vamos ter então temperatura e pressão, também como grandezas diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão também diminui. Representando aqui pelos gráficos, né, lei de Charles. Está aqui a fórmula: pressão inicial, temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Simples assim. Agora chamando a atenção aos gráficos, né, da transformação isocórica. Um detalhe importante é que a gente não está trabalhando mais com volume. Então vai mudar o nome desses gráficos. Se a temperatura aumenta, agora fica mais simples ainda. Se a temperatura aumenta, isso é aquecimento. Se a temperatura diminui, isso é um resfriamento. Simples assim, certo? Além disso, juntando essas três fórmulas, transformação isotérmica, isobárica e isocórica, nós temos a lei geral dos gases, né? E aí nós temos tudo junto em uma mesma fórmula: pressão, volume e temperatura, né? A situação inicial em que o gás se encontra, pressão, volume e temperatura, e a situação final em que nós temos pressão, volume e temperatura. Bem, agora exemplificando, né, essas fórmulas, a gente vai aplicar algumas simulações que vão demonstrar essas transformações. Aqui nós temos uma simulação onde nós aplicaremos, né, você vê aqui medida de pressão. Aqui nós temos a temperatura. E esse bonequinho aqui, né, ele vai relacionar o volume, tá? Aqui a gente vai colocar um pouco de gás, né? Você vê aqui na bombazinha, certo? E a primeira experiência que a gente vai fazer, a primeira simulação, vamos deixar aqui a temperatura constante. Claro, a simulação ela não é completamente perfeita. Você vê que ele vai variar a temperatura aqui, mas vai dar para a gente ver direitinho a relação entre pressão e volume. Como a gente viu, né, lá na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Aqui nós vamos colocar umas moléculas de gás, né? Lembrando também das primeiras regras que a gente falou,
A gente vê o movimento desordenado das partículas, né? Então, partículas do tamanho desprezível, onde você vê que não existe nem força de atração, nem força gravitacional, certo? E nem força de atrito entre elas. E o choque entre elas é perfeitamente elástico, elas não perdem energia cinética. E aí a gente vê que eu vou aumentar o volume, né? Observe bem aqui a medida de pressão. Eu vou aumentar o volume arrastando aqui o bonequinho, que a gente vai chamar ele de Michael Jackson, certo? Vai caminhar para trás aí. Se eu aumento o volume, você vê que a pressão ela vem diminuindo, né? Observe bem. Aqui ele está tentando manter a temperatura constante, certo? Não está variando tanto assim. Agora eu vou comprimir, né? Nesse caso eu vou diminuir o volume que elas estão, né? Você vê que à medida que eu vou diminuindo, o Michael Jackson aqui vai andando para frente, essa pressão ela vai aumentando, ó. Você vê que ela está passando de 1, certo? Se eu aumento o volume, a pressão volta a diminuir. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta, né? O que a gente viu lá na transformação isotérmica, né? Na lei de Boyle, certo? Então, agora vamos aplicar a lei de Charles e Gay-Lussac, né? Que é a transformação isobárica, né? Nós vamos botar aqui para reiniciar, nós vamos botar novamente um pouco de gás e agora nós vamos trabalhar com volume e com temperatura. A gente viu lá que a pressão ela não varia, né? Ela é a mesma pressão, ela é constante, certo? Então ele vai tentar não mexer aqui, né? Vamos ver se o simulador consegue, né? Você vê que ele não é perfeito, né? Ele fica variando aqui um pouco. E aqui nós estamos vendo aqui a fonte de calor, né? Nós estamos vendo aqui o volume. Nesse caso, eu vou diminuir a temperatura dessas moléculas, certo? Pra gente começar com elas diminuindo, certo? Diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura. Agora eu vou diminuir também o volume. Você vê que ele conseguiu manter a mesma. Mas se eu aumento a temperatura, você vê que ele vai passando para trás, né? Porque se eu aumento a temperatura, eu também aumento o volume, certo? Então essa é a transformação isobárica, tá? Agora, aplicando a transformação, a lei de Charles, que é a transformação isocórica, que no caso agora o volume não varia, você vê que isso aqui vai sumir, ó. Ele vai tentar segurar ao máximo o bonequinho. A gente vai colocar um pouco de gás novamente. Você vê o movimento desordenado das partículas, das moléculas de gás. E aí nós vamos tentar colocar um pouco de calor aqui. Você vê que à medida que a temperatura vai aumentando, né, a pressão também está subindo aqui, ó. Você observa aqui, certo? Não posso soltar aqui, estou segurando, observa a pressão. A temperatura está passando dos 1500 kelvins e a pressão está aumentando, né? E o Michael Jackson tentando segurar a todo custo, certo? Então você vê que quanto maior a pressão, maior a temperatura, maior a pressão, né? Nós temos aí a aplicação, né, nessa simulação da teoria cinética dos gases perfeitos, certo? Então valeu, galera, um forte abraço, um abraço para a galera do Colégio Frei Francisco, primeiro, segundo ano, sétima e oitava série. Um abraço, até a próxima aula. Valeu.